Olá, segundo ano, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou como professor de Biologia do programa Se Liga na Educação. Essa semana, estou aqui mais uma vez para a gente corrigir as atividades referentes à segunda semana dos PETs que vocês estão realizando em suas casas. Essa é a maneira que eu encontrei mais, digamos que a mais próxima, por mais que estamos longe durante esse período de isolamento social, de manter a comunicação com vocês para que a gente possa dar sequência aos nossos estudos. Para aqueles, então, que são meus alunos da Escola Estadual Nova Aparecida, vamos iniciar a correção. Para aqueles que não são meus alunos e estão acompanhando a correção, que estão pela primeira vez aqui, sejam bem-vindos. E aqueles que estão vindo mais uma vez, muito obrigado pela presença. Vamos lá? Na segunda semana, nós vimos então referente sobre os vírus. Vimos na primeira semana os sistemas de classificação e antes de iniciar os estudos dos seres vivos, vamos falar sobre vírus, principalmente porque estamos vivendo uma pandemia, uma doença causada por um vírus. Vamos lá. 1. A respeito dos vírus, responda. Quais argumentos você utilizaria para incluí-los entre os seres vivos? Nós vimos na nossa aula que os vírus eles não são seres vivos, não são considerados seres vivos. Né? Pelo menos pela maioria dos pesquisadores, que essa ainda é uma briga muito polêmica no meio científico. Mas essa resposta ela é pessoal, onde você vai apresentar para mim os argumentos. Eu quero ver os seus argumentos. Mas a sua resposta ela não é qualquer argumento que vale, né? Então, vocês devem usar alguns argumentos, gente, que falem, por exemplo, né, mencionem características onde os vírus eles vão ter essas características que são comuns a todos os seres vivos e que os vírus possuem. Então, esses são os argumentos que você irá utilizar na sua defesa. Por exemplo, que eles possuem material genético, né, DNA ou RNA, eles podem se reproduzir no interior de células vivas, tá? Lembrando sempre que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Não se esqueçam disso. Hereditariedade, ou seja, eles conseguem transmitir, ao momento que eles se reproduzem no interior de célula viva, eles conseguem transmitir as suas características hereditárias. Como assim? Eles sofrem mutação, isso mesmo. Pelo fato de eles sofrerem mutação, eles conseguem então passar essas informações adiante. Então, esses todos são características que os seres vivos possuem e que os vírus possuem também. Isso deixa assim, essa discussão no mundo científico dos argumentos. Vírus é vivo? Vírus não é vivo. Beleza? Aí a letra B. O biólogo norte-americano chamado Peter Haven, ele é um botânico, tem um livro fantástico de botânica, diz que os vírus são más notícias embrulhadas com pouco de proteína. Adoro essa, que vírus são más notícias embrulhadas num pouco de proteína. Como que você consegue, então, explicar essa curiosa definição que Haven falou sobre os vírus? Quero saber, comenta aí. Comenta aí para mim como que faz, o que você colocou. Então, uma sugestão de resposta aqui. A gente pode falar, vai ter que falar o quê? Da estrutura viral. Né? Então, a gente sabe que os vírus, eles contêm o ácido nucleico, DNA ou RNA, que são envoltos por uma cápsula de proteína, que é o capsídeo. E essas más notícias, que são eles, vão ser as informações genéticas que vão estar presentes nos ácidos nucleicos. E os vírus vão inocular, tá, no seu hospedeiro, e qual vai determinar o que? A montagem desses novos vírus, porque eles não têm metabolismo próprio. E podem até ocasionar a morte celular dessa célula. Por isso, então, que os vírus são más notícias embrulhadas, né, com um pouco de proteína. Ah, deu para você ter uma noção do que você vai colocar na sua resposta? Questão 2. Aí fala: os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água
e se alimentavam de substâncias orgânicas que haviam se formado durante um lento processo de evolução química em nosso planeta. Explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus. Por quê, gente? A gente sabe que vírus não é formado por célula. Beleza. Mas por que então esses primeiros seres vivos não podiam ser os vírus? É uma resposta pessoal também. Mas a gente sabe uma coisa que vai ter. Vírus é parasita intracelular obrigatório. Ou seja, por que você vai me afirmar que os vírus poderiam ser esses primeiros seres vivos que habitavam a Terra, sendo que eles são parasitas intracelulares? Eles necessitam de uma célula para sobreviver. Se não tinha célula, como que eles vão ter sido os primeiros? Não tem coerência, né? Os vírus, então, apareceram depois. Então, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, a sua existência pressupõe que havia células e que eles possam invadir e parasitar, nas quais eles vão se reproduzir. Portanto, os vírus são posteriores, ou seja, eles vieram depois das células e não antes de elas. Tranquilo? 3. Na provável evolução dos seres vivos, acredita-se que os vírus surgiram após o aparecimento de diferentes grupos, tanto procariotos como eucariotos. Baseando-se na estrutura viral e dos organismos celulares, aponte argumentos que reforcem esse provável mecanismo evolutivo. Então vamos lá. Quais argumentos vão ser esses? Estou gostando de pergunta pessoal, quero ver todo mundo pensando. Então, sua resposta vai ter que conter basicamente o que a gente falou nas outras questões, né? Vamos falar então dos vírus serem acelulares, ou seja, eles não serem formados por célula, eles possuírem apenas uma cápsula de proteína que vão envolver o material genético, eles não possuírem metabolismo próprio, ou seja, esse metabolismo próprio, esse metabolismo que eles vão possuir vão ser da célula hospedeira, que eles vão forçá-la a produzirem materiais virais e por aí vai. E são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso então vai fazer com que você elabore a sua resposta. Tranquilo? 4. Super fácil. Como é denominado o tipo de vírus que ataca bactérias? Intracelular obrigatório? Todos os vírus são. Bactericida? Bactericida é nome daqueles, né? Desinfetante, ação bactericida. Não. Bacteriose? Bacteriose é uma doença causada por bactérias. No caso, é bacteriófago. Tá? Lembra de fago. Fago vem de alimento. Né? O vírus não vai parasitar a célula. Logo, então a gente fala que um vírus bacteriófago. Que é esse bonitinho aí que todo mundo conhece. Tá? Então vai ser a letra D. Olha que lindo que ele é. 5. Os vírus têm como constituição básica DNA e proteínas? Vinícius, DNA é um ácido nucleico. Tá, mas todo vírus é de DNA? Aminoácidos e água? Então, cadê a proteína? Aminoácido. Aminoácido é aminoácido. Proteína. Ácido nucleico e proteínas? Beleza, nem vou ler as outras. Resposta correta é a letra C. Aí tem as imagens de alguns vírus que a gente pode ver que, com constituição básica, existem vírus que a gente sabe que possuem externamente a eles, né? Igual como, por exemplo, o coronavírus, uma cápsula de um envelope, né, nuclear, um envelope viral, que a gente fala, que a gente chama ele de vírus envelopados, que tem a mesma constituição da membrana plasmática nossa. Isso dá uma proteção extra a ele. Tranquilo? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham acertado as questões. Quero ver as hipóteses, a elaboração das hipóteses e desses argumentos que vocês fizeram. Comentem aí. Espero vocês para a próxima semana.